Boa noite, professor. Nosso grupo escolheu o tema fisiculturismo. O fisiculturismo é um desporto individual praticado no mundo inteiro por homens e mulheres, no qual o objetivo é atingir a perfeição física, através de treinamento com pesos altamente crucial, aliado a uma dieta rigorosa e uma suplementação alimentar que varia de acordo com a época de treinamento. O mundo viu com outros olhos o fisiculturismo depois do documentário Pumping Iron do ano de 1977, estrelado por Arnold Schwarzenegger. Portanto, podemos definir o fisiculturismo como um esporte que visa o culto ao corpo. Este esporte é geralmente praticado em academias especializadas e ao ar livre. Em sua maior parte, consiste em realizar exercícios anaeróbicos, com déficit de oxigênio e com a ajuda de pesos para aumentar a força. Em alguns casos, são executados exercícios com o próprio peso corporal. Em suas várias modalidades de exercícios, o que se busca é hipertrofia e definição muscular. O objetivo da nossa pesquisa é entender o que é e como é a rotina de um atleta de fisiculturismo, compreender as dificuldades que há para chegar nesse nível, se a alimentação mudou de alguma forma drástica na vida desse atleta. O nosso trabalho tem como ideia entender sobre a vida de um atleta, se precisa ter uso de substâncias, compreender os músculos que mais demoram nesse processo, com o objetivo de entender o que leva um atleta a atingir o limite do seu objetivo dentro da modalidade. Através de uma pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica, elaboramos esse projeto, realizando uma entrevista com o atleta de fisiculturismo amador Anderson, do sexo masculino, na faixa de idade de 27 anos, com base fornecida na biblioteca Uninove. O Google Acadêmico, pois trata de fontes seguras e confiáveis. Dentro dessas, acolhemos informações seguras e importantes para a construção do nosso trabalho. Dividimos opiniões baseadas no tema e discutimos através de reuniões remotas e conclusões objetivas. Através da entrevista, fizemos um vídeo e elaboramos série de perguntas referente à vida do atleta, sendo ele competidor amador, baseado em toda a rotina de treino, alimentação, uso de esteroides, anabolizantes, campeonatos, entre outros. Analisamos o conceito do tema de forma segura com a participação de todos os integrantes do grupo. Como Santonja 2017 cita, no site da IFBB define o fisiculturismo como um esporte onde os atletas buscam alcançar a excelência em harmonia estética, um treinamento complementar para outros esportes, que utilizam as técnicas de treino e estratégias nutricionais utilizadas pelos fisiculturistas, para aprimorar a preparação física e um estilo de vida seguido por muitas pessoas que são adeptas ao TR, e em busca de qualidade de vida e saúde. Tendo competições como a Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness e Federação de Fisiculturismo do Brasil, onde seus músculos são avaliados a partir do volume, tamanho, visualização de detalhes de musculatura, o tamanho, a densidade muscular e a água entre a pele e os músculos. Para ter o corpo desejado para essa competição, fazem uma dieta de alta ingestão de carboidratos e proteínas. Não se alimentando adequadamente pode acabar prejudicando nos treinos de força. O grupo desenvolveu o projeto a partir de uma entrevista com o atleta Anderson de fisiculturismo na academia Neofit, localizada na rua Capital José Machado, número 185, Jardim Primavera, na zona norte de São Paulo. Elaboramos algumas perguntas para conhecer mais sobre o atleta, onde algumas pessoas do grupo foram para realizá-las e gravar o vídeo. Na entrevista, o atleta explica sua trajetória nessa vida, as dificuldades que passou durante o processo de treinamento, sobre a sua alimentação, o que fez escolher esse esporte. Vemos que não é nada fácil entrar em um campeonato de fisiculturismo, são processos bastante difíceis para chegar a ganhar. Por isso ele vai explicar detalhadamente no vídeo que vamos postar ao final da apresentação, ele explicando como foi essa vida, como foi entrar, as dificuldades que passou, os músculos que ele treina mais, como é o processo, enfim. As perguntas que fizemos ao atleta Anderson é se é competidor amador ou profissional, se representa alguma federação, qual, quantos anos de fisiculturista, faz uso de algum anabolizante, qual a maior dificuldade que um atleta enfrenta para chegar nesse nível, se foi difícil mudar a alimentação drasticamente, do que é necessário se privar para chegar nesse nível, qual é o maior desgaste dentro do fisiculturismo, como o treino é realizado, como ele divide, como é ser um atleta de um dos esportes mais desafiadores, se tem patrocínio com algum suplemento ou ergogênicos para ajudar no processo, tem algum treinador ou monta e planeja o treino sozinho, quais são os objetivos a curto prazo em relação ao corpo, quais são os sonhos dentro do fisiculturismo, quais são os maiores desafios de um bodybuilder em sua visão, e como ele lida com os desafios, e qual parte do corpo tem mais dificuldade de desenvolver. Neste trabalho, tratamos do esporte fisiculturismo, que é um esporte que exige uma grande força de vontade e determinação, pois precisa de muito foco mesmo para a gente continuar nesse processo, porque é muita dor de cabeça que a gente passa, pelo que a gente viu o atleta Anderson falando, é um processo bastante difícil. Falamos um pouco sobre a história do esporte, no qual o Arnold Schwarzenegger, né, o nosso fisiculturista, está sendo citado.
Realizamos uma entrevista onde gravamos o vídeo, com o atleta Anderson, onde tirou todas as nossas dúvidas sobre o esporte, contando sobre a sua vida nesse processo de ser fisiculturista. Entendemos o quão difícil é manter o foco, a alimentação, seguir regras dos campeonatos, algo que quem quer realmente, para quem quer, que a suplementação é de grande importância para chegar nos níveis pedidos para a competição. Níveis pedidos, enquanto o grupo trabalhou junto e conseguimos cumprir todos os objetivos que tínhamos proposto. Entendemos a rotina de um atleta, que a dieta é bem regrada, as dificuldades que passam até chegar no objetivo, do que é preciso abrir mão para que quando se entra nesse esporte. Este trabalho foi de grande importância para o grupo, por além de sermos esse meio de EAD, aula virtual, podemos ir conhecer de perto sobre o tema fisiculturismo, tendo um conhecimento maior, podendo assim tirar todas as nossas dúvidas com o próprio atleta de fisiculturismo. Essas foram as referências que nós utilizamos. E esses são os integrantes do grupo, e colocarei agora o vídeo com a entrevista com o atleta Anderson. Boa noite, hoje a gente está aqui com o Anderson. Boa noite, tudo bem? A gente vai fazer algumas perguntinhas para ele. Você é um competidor amador ou profissional? Amador. Representa alguma federação? Não, eu subo nas disponíveis, as amadoras disponíveis no mercado. Quantos anos você tem de fisiculturista? Há 2 anos. 2 anos. Faz uso de algum anabolizante? Faço uso. Qual? No momento que eu estou em off-season, trembolona e anantato de testosterona. Boa noite, eu vou prosseguir com as perguntas. Qual a maior dificuldade que um atleta enfrenta para chegar nesse nível? É o psicológico. O psicológico afeta muito, porque ainda somos muito julgados nesse esporte. E tem que ter paciência, dieta, essas coisas, né? Vai ficar complicado, mas você trabalhando certinho, tem que estar com a mente e o corpo conectado, então você não consegue alcançar o objetivo, né? Tem muitos atletas que desistem, né? Porque antes de subir, muita pressão, por isso que a maioria agora das federações estão colocando psicólogos lá para estar orientando a gente, né? Para ver se perguntar se está tudo bem. Mas geralmente a gente está tudo bem e quer ganhar, né? Tem uma troféu. Foi difícil mudar a alimentação drasticamente? Foi. Porque eu sou acostumado a comer muito doce, essas coisas, né? E meu foco não era competição na época, aí quando eu migrei para a dieta, aí foi um pouco difícil. Mas como eu já estou agora há muitos anos, né? Aí ficou mais fácil. Do que é necessário se privar para chegar nesse nível? Você fica um pouco antissocial, né? Tipo, você tem que cortar muita coisa, balada, bebida, e algumas pessoas, amigos mais próximos acabam não gostando dessas suas atitudes, né? E você acaba por você se privar muito, né? Só que os amigos de verdade entendem que vai estar lá do seu lado. Né? Qual o maior desgaste dentro do fisiculturismo? Eu acho que o treino, eu acho que entra tudo. Com uma dieta, o treino, você acaba ficando exausto, né? Você acaba ficando essa intensidade aí. Mas tudo sob controle. Boa noite, gente. Sou o Luciano, vou dar continuidade aqui com o Anderson. Ô Anderson, como que é o treino realizado e como você divide? Meu treino, como eu tenho dificuldade para pegar o meu trapézio, aí eu coloquei esse trapézio e ombro, ele tem que ficar mais arredondado, o posterior de ombro tem que ficar mais arredondado, essas coisas aí eu preferi estar dividido assim, como eu faço meu próprio montagem de treino, mas para quem quer ser atleta agora no começo, é sempre bom estar procurando um coach, alguém para estar orientando, tá? Aqui é um módulo que eu estou fazendo porque eu treino há 15 anos. Eu treino pernas isolado, treino perna com quadríceps posterior e panturrilha na segunda-feira. Terça-feira é peito e ombro e trapézio. Na quarta-feira, né? É costas, bíceps e tríceps. E abdominais também, eu vou montando assim certinho, mas isso aí de acordo com como eu estou na semana. Legal, Anderson. Ô Anderson, e como quer ser um atleta de um dos esportes mais desafiadores? Considerado um dos esportes mais difíceis do mundo mesmo, algo assim, se você não tiver foco nisso, você vê que não é algo que você não está buscando, não é um shape de praia, você vai ser avaliado por jurados, você tem que estar em perfeita condição, não para as pessoas, em perfeita condição para você, no seu corpo, né? no seu estilo de corpo, para estar podendo estar subindo no palco muito bem. Legal, Anderson. Ô Anderson, o que te motivou a fazer esse esporte? Então,
Antigamente, a maioria quando começa, né, é pra rolê, essas coisas, né? Pra ficar mais bonitinho, né? Assim, pra rolê, né? Mas quando você vai amadurecendo e conhecendo mais, eu fui mais a fundo, né? Eu falei, nossa, o esporte não é só isso. O esporte te deixa mais calmo, essas coisas. Você tem mais foco até em outras coisas na sua área aí, tipo trabalho, ou qualquer outra coisa, faculdade. E eu pesquisando mais a fundo, eu falei, eu tenho um propósito maior no esporte, que eu vi que não é, falando assim, que minha genética poderia possibilitar uma subida no palco, né? Aí eu fui mais a fundo, agora tô aí. Ô Alisson, quais são os seus objetivos a curto prazo em relação ao seu corpo? Então, eu acho que a musculação, o fisiculturismo, né? A musculação também, não tem um curto prazo, né? Eu almejo o meu shape na minha melhor condição com meus 38 a 40 anos, né? Que agora eu tô com 30, mas com 38 a 40 anos está na minha melhor condição física. Outra pergunta, Alisson. Quais são os seus sonhos dentro do fisiculturismo? Eu pretendo ser profissional, mas não agora, né? Eu ainda quero dar ênfase a outras coisas, né, da minha vida, né, pessoais. E depois tentar o profissional aí e brigar, né, com os grandes, né? Boa noite, gente. Eu sou a Esther. Continuando aqui a entrevista. Quais são os maiores desafios de um bodybuilder na sua visão? Na minha visão, eu falei, né? Tipo, mais o psicológico mesmo, né? Você conseguir sincronizar isso, né? A mente e o corpo, né? Vai ter que estar tudo certinho. Porque chega uma fase que entramos em pré-contest, né? É a fase mais difícil, que praticamente zeramos o carboidrato e vivemos só na base de proteínas e aminoácidos. E isso afeta muito a gente fica, eu falo um pouco meio chateado, porque o físico vai diminuindo, porque vai saindo a água do corpo, que a gente tem que fazer essa eliminação de água, aí acaba ficando um pouco estressado, um pouco pensando, estamos ficando magros, entendeu? Aí ficamos nessa ideia. Como você lida com os desafios? Pra mim, como eu sou um cara muito competitivo, né? Se eu estou fazendo algo, e eu vejo que dá pra mim, igual a minha categoria até 84 quilos, eu vou tentar me desafiar ao máximo para estar chegando num nível superior que os outros atletas. Quando os outros atletas não merecem ali, aí está sempre me desafiando para chegar. Qual parte do corpo tem mais dificuldade de desenvolver? Então, depende muito da pessoa e da genética da pessoa, né? Como eu falei, o meu é mais o trapézio, né? E posterior de ombro, essas coisas, só que dá para melhorar. Não é que vai ficar perfeito, mas se você trabalhar em cima, pode ficar melhor do que estava antes, né? Tem o patrocínio de algum suplemento ou ergogênico para ajudar no seu processo? Lógico, o patrocínio que eu tô falando? Sim. Não, eu já tive, quando eu não tenho, eu tiro por minha conta mesmo, e os ergogênicos também tudo por minha conta. Tem algum treinador ou nunca planeja o treino sozinho? Eu planejo meu treino sozinho, só que fui adaptando com os outros professores que eu fui treinando durante esses 15 anos. Aí eu adaptei para mim, montando minha planilha de treino.